Fala galera, meu nome é Daniel, esse é o canal A Luz. No vídeo de hoje eu vou sair desse visual foda aqui no Mirante da Lagoa, direto lá para o PC que fica lá embaixo, para mostrar um pouco do software que eu tenho desenvolvido para planejamento de distribuição. Então, quando saber qual é a melhor opção de esquema de uma rede de distribuição dentro de uma cidade, demonstrar um softwarezinho bem maneiro e vou fazer uma sequência de vídeos sobre ele porque é uma sequência, uma simulação, né? O algoritmo é um pouco longo. Então chega aí comigo, bora nessa jornada. Valeu, tamo junto. Qualidade de vida aos 200 milhões. Esperança num mundo melhor pra comemorar. Ecologia com tecnologia. É refletir sobre a maneira como a gente utiliza esses recursos. Ele é um meio. Fala galera, já vou ter que salvar como vocês viram, andei e cheguei aqui, estou gravando diretamente do meu computador. Então vamos lá, né? Para a gente falar em modelar uma rede de distribuição, para a gente falar em escolher a melhor configuração de uma rede de distribuição, a gente vai ter que falar nos componentes de uma rede de distribuição, a gente vai ter que falar em probabilidade, em estocasticidade, né? E vamos ter que ver algumas coisinhas aqui que a gente vai acompanhar por esse trabalhinho aqui, beleza? Basicamente, né, o que a gente quer? Desenvolver ferramentas, né, para planejamento de sistemas de distribuição, ou seja, ver qual é a melhor alternativa de distribuição para que nós possamos distribuir energia numa certa área. Beleza? Então, aqui a gente está olhando para o nosso sistema que a gente vai fazer o nosso código, certo? A gente tem uma cidade e tem vários consumidores espalhados, beleza? E aqui a gente tem uma topologia de rede, certo? Beleza. Então tá. E aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem a nossa subestação que entra para a distribuição, nosso transformador. E dentro disso aqui a gente pode estar colocando diversos equipamentos nesses nós e nesses ramos, beleza? A gente vai ter que naturalmente modelar, se a gente quer calcular o seu efeito na disponibilidade de energia, beleza? Então esse é um trabalho de disponibilidade que vai para a parte de qualidade também, certo? E aqui tem algumas considerações iniciais do nosso trabalho. Então, como eu falei, hoje eu vou estar focando na parte de simulação de Monte Carlo, passando um pouco essa visão, e como modelar inicialmente isso. Aqui eu vou estar dizendo algumas considerações iniciais, né? A turma de manutenção, onde está localizada, não tem operação, e a cidade tem um plantão para suprir as necessidades das faltas. Aqui está falando a atenção da minha fonte do meu sistema, da barra de fonte, onde tem a subestação, o transformador da subestação. Aqui são vários dados que eu vou estar modelando. Aqui a gente tem a topologia da rede, certo? Como fazer essa topologia. A gente tem aqui os tipos de cabos, beleza. Dois tipos de geometria, qual que seria a melhor configuração? Por enquanto isso não vai entrar no nosso programa, mas tudo bem. O regulador de extensão, a configuração das cargas, dos capacitores e os consumidores. E aqui a gente tem as nossas alternativas, beleza? Isso aqui que a gente tem que se focar por enquanto, certo? Aqui a gente tem, nessa alternativa aqui, a gente só tem um disjuntor. Beleza? Aqui a gente tem um disjuntor e um religador, ou seja, aqui todas as faltas que acontecem, elas são permanentes, a equipe precisa vir e consertar. Aqui a gente tem um disjuntor e um religador, já muda bastante. Aqui a gente tem já diversas chaves fusíveis espalhadas pelos ramos, pelas nós do sistema. A gente tem mais uma chave fusível, a gente tem mais uma chave fusível, a gente tem mais um religador, e aqui a gente tem outro disjuntor. Beleza? E tem aqui esse ramo aqui, ó. Também. E a gente quer ver quais dessas opções aqui, qual que é dessa opção aqui, produz a alternativa mais barata, considerando o quê? Considerando que todos os equipamentos que precisam ser pagos,
certo? Considerando que a a distribuidora ela pode ser, e de fato multada, caso ela não entregue quase a quantidade de energia entregue dela falhe, né? Ou seja, toda vez que ela tem uma falha, ela perde algum dinheiro, mas que elas precisam pagar por esses equipamentos. Né? Então existe um trade-off entre colocar mais segurança, colocar mais equipamentos, né? E ter uma menor disponibilidade, certo? Considerando que esses equipamentos têm uma data de validade, tem uma data de duração, né? E que cada linha dessa, né, tem as suas especificidades, tem a sua seu nível, né, de diversos parâmetros que vão alterar a quantidade de energia que é entregue ou deixa de ser entregue. Beleza? E aqui a gente tem o custo das implantações, né, ou seja, isso aqui poderia ser levantado, né, feito no orçamento, de fato é feito, né, nas distribuidoras. Então aqui tem uma planilhazinha para facilitar. Aqui a gente tem o quê? Um valor dos lambdas que a gente chama, certo? A gente vai contabilizar nossos tipos de falhas em uma falha permanente e uma falha transitória. E vai calcular a probabilidade dela baseada em cada equipamento, em cada trecho de linha. Como que é feito isso? Através do levantamento de dados históricos. Sim, toda linha normalmente já tem uma historicidade, ou pode ser pega de uma linha semelhante, com equipamento semelhante, para calcular essas variáveis. Beleza? Então tá. Beleza, né? Na tabela vai ser apresentada a estimativa dos tempos de restabelecimento, que a gente está considerando como lambda, ou como mi, pode ser considerado como mi também, né? Enquanto que a gente considera na alternativa 1 que só tem o disjuntor, qualquer alternativa, né? O defeito é de 4 horas, enquanto que o tempo de restabelecimento é de 7 horas. Enquanto que para defeitórios são meia hora para religar o disjuntor, né? Através do religador. Então é isso. Essa é a nossa tabelona, né? Que a gente vai utilizar agora, né? Que parece uma loucura, né? Que a gente vai utilizar para calcular a disponibilidade de energia. Então o que a gente tem aqui? Todos os trechos de linhas no nosso sistema, né? E a quantidade de horas, né? Isso aqui baseado em dados históricos, de horas ou de segundos, aqui transitório ou permanente, né? Para cada uma dessas linhas, né, ser estabelecidas. Né? E isso aqui vai ser utilizado para calcular o nosso, que é esse MTTR aqui, é o Mean Time to Repair, ou seja, tempo médio para reparação, né? E isso aqui vai ser utilizado para calcular os valores de saída permanente e de transitória. Beleza? Aqui os dados do nosso religador, que deve ser apenas considerado para atividade 2, calcular o tempo morto dele também. Né? Bem, por enquanto, aqui são as probabilidades, né, de falha de curto, e por enquanto a gente não vai utilizar porque a gente não vai fazer para qualidade, a gente vai fazer para disponibilidade, mas eu vou estar fazendo um vídeo sim sobre esse software, esse programinha que eu desenvolvi para qualidade. Beleza? Então tá. Aqui a gente considera o custo de manutenção, né, para que seja feito a troca dos equipamentos. Aqui a gente tem o custo, né, de cada quilowatt-hora interrompido, certo? O custo tá aqui, ó. Beleza? E aqui o custo de manutenção, né? O custo anual de implementação das alternativas. Beleza?
esses aqui são dados dos condutores, que a gente, a princípio, não vai usar. Enfim, galera, esse é o nosso programa. Se baseia em fazer simulações para resolver isso aqui. Ou seja, Qual qual é a alternativa mais econômica? Considerando que os equipamentos têm um tempo de vida útil de 20 anos, eles não vão, se eles tivessem tempo infinito, seria natural pensar que a rede com maior segurança, que apresenta menos falha, seria a rede mais econômica. Mas a gente tem um tempo e a gente quer colocar qual é o payback, qual é o retorno dessas alternativas para decidir qual é a melhor alternativa, beleza? Ok, então vamos ao nosso. Aqui tem diversos dados sobre a rede e a modelagem, certo? Então vamos lá para o nosso caso. Ok, beleza. Como que eu modelei isso? Primeiro, eu estou puxando meus dados, né? Então o que eu fiz? Eu coloquei todos os dados aqui, ó, das minhas linhas, certo? Então a quantidade de quilômetros, a quantidade de consumidores por fase, certo? Consumidores por fase. Aqui eu coloquei aquela tabela de MTR, os tempos para restabelecimento, e basicamente isso, tá? Aqui então eu puxo o meu arquivo de dados, que no caso aqui seria o UFSC. Então vamos rodar isso aqui para a gente ver como que ele... Deixa eu só separar para dar para ver melhor, né? Então aqui, para pensar, a gente vai ver qual alternativa a gente quer. Então vamos supor que eu quero analisar a alternativa 4. Eu quero ver ela ter uma confiabilidade, ou seja, quantos por cento pode variar, né, a minha probabilidade, os meus números aleatórios, né, porque a simulação de Monte Carlo conta com números aleatórios, quanto por cento pode variar. Então eu vou colocar aqui 5%. E ele vai me dar aqui os parâmetros que eu estou buscando, qual que é a melhor alternativa para mim, certo? Ok, então ele calculou aqui os índices, né? Vamos ver o que significa. Isso aqui é energia não suprida durante um ano, ou seja, 52,3 megawatt-hora. Aqui o ASAI, que é a quantidade de tempo que não tem falha, ou seja, 99,4% do tempo a minha rede não falha. Certo? E aqui tem diversos outros índices. Depois eu possivelmente vou entrar o que cada um significa. Índices de disponibilidade. Beleza, galera? Então tá. Vou fazer isso possivelmente em outros vídeos, falar só sobre esses índices, tá? Porque cada um tem sua especificidade e é importante para a distribuição. Meu custo de implementação, quanto que custa para implementar essa alternativa? Então, R$1.635.000. Custo variável seria de 253 mil. Voltei então esse custo aqui, líquido anual de 395 mil reais. Ou seja, se eu observar aqui, né, as alternativas 1, 2 e 3 tem paybacks maiores, ou seja, leva mais tempo, né, para eu reaver o meu dinheiro, certo? Vamos lá, vamos entender o que significa isso aqui, certo? Vamos lá. Aqui o que eu vou buscar? Vou buscar as minhas constantes, ou seja, são 7 casos, 867 horas por ano, que é as exposições dos tempos para reparação permanente e transitório, os tempos mortos do relé,
certo? certo? O O lambda de falha permanente, falha transitória, que vai ser ser a a soma dos dois sobre a quantidade de horas do ano. o número O número de anos na minha simulação máximo, certo? certo? Ok. Então, Então, aqui eu tô para cada cada alternativa, eu vou switch, né? né? Vou dar um switch para alterar o caso que eu estou lidando, certo? certo? Né? Né? E o o meu caso, ele ele vai de 1 até 7, certo? certo? Aqui, No caso, no caso, 7, certo? certo? Se A minha alternativa ela for diferente da 7, então a minha linha da minha tabela de distância não existe, tá? Essa última linha aqui. A minha linha A minha linha é 7. beleza? Essa linha aqui, tá? Então Então tá. Vamos Vamos aqui, né? O que o que eu estou considerando? Né? Sempre que o meu componente está funcionando, ele tem um carrega o índice 1. Quando ele não está funcionando, ele carrega o índice 0. Coloco ele como variáveis binárias. Aqui eu estou numerando, né? As minhas potências, né? Nas 3 fases das minhas linhas. Fase A, fase B, fase C. E a potência total de cada componente. Os comprimentos, certo? De cada trecho. Né? Os números de consumidores, o número total. E aqui eu coloco aquele detalhe lá, que esse é na minha alternativa 1. Eu vou ter o meu MTTR, né? Vai ser sempre permanente, porque eu não tenho um religador. Beleza? Então tá. O que eu vou fazer aqui? Né? Eu inicio, né, as minhas variáveis como funcionando. Sim, porque eu vou começar a minha distribuição. Eu não vou energizar a minha linha se meus componentes não estiverem todos funcionando. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a iteração a partir de 1. Eu vou contar a quantidade de falhas permanentes, contar a quantidade de falhas transitórias, contar a quantidade total, né? E de momentâneas. Aqui a gente vai ver depois que faz parte de qualidade, certo? Aqui, né, o vetor tempo permanente, o vetor tempo transitório, e o vetor falha permanente, o vetor falha transitória, falha momentânea. Para que eu quero ver isso, certo? Porque entra algo muito importante, beleza? Preste atenção, galera, preste atenção. Então, beleza. A gente tem aqui, ó, nessa super animação do Paint, a gente tem 3 linhas aqui. Então, as 3 estão ligadas, certo? Isso aqui é o tempo o qual elas estão ligadas, vamos supor. Isso aqui são 100 horas, 180 horas, 230 horas, vamos supor. Em algum momento essas linhas vão falhar, certo? E o que vai acontecer? Ela vai sair do estágio 1 aqui, né? E vai para o estágio 0, que é desligada, certo? A partir desse momento, a gente vai sortear um tempo, que não é aleatório, né? A gente vai sortear uma variável, certo? No caso, o nosso programa sorteia uma variável, que junto de uma equação, né? Que é aquela equação que foi mostrada lá e que vai estar equacionada no programa, baseada, né, obviamente, nas variáveis históricas dessa linha, vai determinar quanto tempo isso aqui vai ser. Ou seja, esses vetores que a gente está criando são vetores para ver quantas vezes isso aqui acontece, essa transição aqui de 1 para 0, e qual é o tempo disso, certo? Vai chegar em algum momento que aí essa aqui vai falhar, por exemplo, né? E aí a gente vai ter um tempo para isso também, certo? E para todas vai acontecer depois. A gente vai sortear o tempo que ela vai ficar ligada, certo? E essa aqui eventualmente vai falhar também. E assim por diante. Então, esse vetor aqui é o vetor de tempo permanente, né? Ou seja, não tão simplesmente quanto isso aqui, né? A gente vai ter uma diferenciação. Vou ter, em vez de
dois estágios, 1 e 0, vai ter 0, 1 e 2, no qual o 2 seria para falhas permanentes. Então, por exemplo, isso aqui é um tempo bem pequeno, certo? Alguns minutos, alguns segundos. Isso aqui, por exemplo, é uma falha permanente, certo? Então, a gente vai ter um vetor para contabilizar esse tempo e um vetor para contabilizar esse tempo. Beleza? Quando o nosso tempo total chega a 8.760 minutos, eu atingi um ano, né? E aí eu vou gerar os meus índices para esse ano, certo? Porque eu estou calculando isso de forma anual, temporalizada. Beleza? Então tá. Voltando, né? E aqui eu vou ter minhas variáveis de contagem, né? Como eu comentei, a minha energia não suprida ela começa em 0, porque todos os equipamentos estão funcionando. No ano ela sempre começa no 0. Aqui eu vou calcular o número de falhas por consumidor, que vai calcular um dos meus índices, vai ser responsável por um dos meus índices. Aqui eu tenho uma variável para tempo de consumidor sem energia, né? E uma variável para falha transitória. Beleza? Aqui, né, eu vou inicializar, né? Então, como eu falei, a minha equação para calcular o tempo, né, ela é baseada aqui no lambda, que é aquele valor que é histórico, vezes o comprimento da minha linha no caso, né? Ou seja, isso aqui vai para as minhas distâncias, né? Esse aqui é o meu vetor de diferentes linhas, né? Vezes o log de uma variável randômica, tradução aleatória, certo? Ou seja, isso aqui, né, cada tempo up desse vai ser definido por esse valor aqui, que depende de variáveis históricas, variáveis técnicas de linha e variáveis aleatórias. Beleza? E aqui o meu componente, né, ele vai ser o quê? Ele vai encontrar, que é essa rotinazinha find, né, dentro dos meus tempos ups, né, que ele vai de 1 até a quantidade total que eu tenho de trechos na linha, né, ou seja, aqui no caso são 16, né, são 16 trechos, né, ele vai ver entre esses 16 quem é o menor. Por que quem é o menor? Porque o menor tempo up, ou seja, o que tiver o menor tempo funcionando, vai ser o próximo componente a fazer a transição para o estágio down, que o componente não vai estar mais funcionando. Beleza? Isso é algo, às vezes, um pouco complicado de pescar, mas não é tão difícil assim, né? Vamos voltar aqui ao nosso super gráfico muito complicado. Então tá, a gente tem vários tempos aqui, né? Aqui são 16 linhas aqui para baixo, né? Isso aqui continua, certo? A gente tem a linha 3.10, a gente tem a linha 6.7 e assim por diante, né? E aqui a gente tem vários outros tempos, certo? Tem aqui, a gente tem aqui, né? A gente tem aqui, certo? Então, para calcular o próximo tempo down, a gente vai sortear, né, para todos esses vetores, né, baseado nas suas características históricas, né, e nas suas características técnicas de comprimento, vai ver quanto que é esse valor aqui para cada uma dessas linhas. Vai calcular. Ou seja, a gente vai calcular um vetor de 16 por 1. Calculado esse vetor de 16 por 1, né, calculado esse vetor aqui, a gente vai ter o quê? Né? A gente vai ter um 16, vai ser difícil fazer um 16 aqui. Ok, 16 por 1, né? Calculado esse vetor, a gente tem vários tempos ups aqui. E o menor tempo up desse vai ser o próximo componente a fazer a transição para o próximo estágio. Beleza? Então, no caso aqui, vai ser o nosso 6.7 aqui, certo? Vai ser o nosso 6.7 aqui, beleza? Aqui nesse ponto, ele vai ir para o próximo estágio. E aí, a gente vai fazer a transição dele. Como que a gente vai fazer a transição dele? Né? Selecionando o componente com o menor tempo, né? Ou seja, quando ocorre a transição de up para down,
o estado do componente muda para 0, certo? E aí eu vou fazer isso, né? Eu sempre vou ter um vetor do estágio do componente, né? Enquanto aqui vai ser um vetor de 16 por 1 com vários tempos, várias variáveis aleatórias, 68,3, 194,30, enfim. Eu vou ter um outro vetor aqui que vai ser de 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, e assim por diante, certo? Que vai ser significando se o meu componente ele está funcionando, aquela linha está funcionando ou não está funcionando, né? E quando ele chegar nesse meu tempo mínimo, eu vou transicionar o estágio, né? E aí, a partir desse momento, né? Ou seja, se ele está em 1, se ele foi de down para up, eu vou calcular o novo tempo up. Se ele está em 0, ou seja, né? Se ele parou de funcionar, aí eu vou fazer o seguinte. Aí eu vou ver entre esses meus componentes, certo? Vou fazer um sorteio baseado numa variável histórica também, não é aleatória. Ele apresenta esse número aqui, ou seja, ele tem a probabilidade de 0,11, né, ou 0,111, de ser uma falha permanente, né? Ou seja, se ela for uma falha permanente, eu vou calcular o meu tempo down baseado no meu bi permanente, né? Que está aqui, né? A gente pode utilizar aqui, né? A gente sempre vê uma coluna permanente, tempo de falha permanente, ou seja, 4 horas, 7 horas. Outra coluna, falha transitória, né? 0,5 horas, 0,67 horas. Beleza? E ele tem essa probabilidade aqui. Ou seja, eu vou sortear esse meu U. Se esse U for menor do que 0,11, eu vou calcular ele com o meu Mi permanente. Se esse U for maior que 0,11, eu vou calcular ele com o meu Mi de transitório. Beleza? E aí, a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a aplicar isso para as alternativas, certo? Só que isso é assunto para uma próxima aula, beleza? Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que eu possa ter passado um pouco sobre a distribuição, como equalizar ela, como tá aplicando a simulação de Monte Carlo, beleza? Como fazer os estágios aí, que eu estou começando a passar essa noção no vídeo. E aí, aos poucos, a gente vai desenvolvendo um código universal. Por enquanto, esse código é para um caso específico, beleza? E vai ter vídeo sobre isso em outras linguagens também. Valeu, galera. Tamo junto.